Olá, trabalhadores, estamos aqui para mais um podcast. Hoje, na presença do Dr. Marcos Cadum, né, urologista aqui da cidade de Cachoeira Mirim, Espírito Santo, na presença aqui do Aguinaldo José Grilo, nosso técnico de segurança, né, Messias, nosso secretário-geral. Hoje nós estamos aqui para abordar, né, um assunto, né, que muitos, né, os homens ainda estão aí ainda com aquele pensamento que às vezes não fica meio, né, meio bravo, mas acho que o momento, né, tem que ser, né, e principalmente esse mês que está chegando, esse mês que nós estamos aí, que agora é novembro, né, um mês de conscientização, que é o Novembro Azul, né, que a gente respeita ele como um mês de conscientização. Então, assim, deixar bem à vontade, doutor, para esse bate-papo mesmo aqui, essa entrevista, e que gere aqui a gente ficar bem à vontade mesmo. Messias fazendo pergunta, você também quiser fazer alguma pergunta, respondendo. Algumas perguntas que a gente não conseguir atingir, pode ficar à vontade, pode ficar. Aguinaldo, José Grilo também, Aguinaldo, você pode também, tá? Pergunta que às vezes eu, o Messias, então vamos fazer aqui uma roda de bate-papo bem bacana aqui nessa tarde aqui. Fique à vontade, tá Legal, bom? pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Acho que é fundamental, né, Amarildo, agora a gente nessa época do ano aproveitar o momento do Novembro Azul, porque é um momento de conscientização, né, do homem parar um pouquinho e olhar não só para a questão de próstata, mas para a saúde do homem de um modo geral, porque de um modo geral, no Brasil, o homem é mais desleixado, acho que no mundo todo, mais desleixado do que a mulher na questão da saúde, e não digo só de ir ao médico, não, alimentação, né, atividade física, bons hábitos, né, de um modo geral. Então, agradeço a Marilda, Aguinaldo, Messias, né, obrigado por receber. E vamos lá, vamos ter um papo legal aí. Nós que agradecemos, doutor, a aceitação de você Isso. estar aqui, né? E principalmente falando assim, né, que esse podcast foi criado para esses fins mesmo, para a gente tocar, trazer aqui essas falas, esses temas dinâmicos, né? E principalmente, né, falando do Novembro Azul, principalmente a nossa categoria, né, que é maioria homens. Eu falo assim, eu acredito que seja mais de 90% de homens, né? E você sabe, igual você mesmo falou em homem, o homem é meio mas assim, vamos ficar bem à vontade aqui. Questão do machismo, né? Uma resistência, né? Doutor, boa tarde. Que bom ter você com a gente aqui nesse bate-papo, que acho que é fundamental. O sindicato ele foi criado na época, há 35 anos atrás, mais baseado na saúde e a segurança, porque na época, hoje ainda tem, mas na época o índice de acidente era muito alto. Então a gente sempre teve aquela preocupação com a saúde e a segurança. E nessas período que aborda esse tipo de campanha, a gente sempre está também entrando para ajudar a divulgar. Acho que cada um fazendo um pouquinho, né? A gente consegue levar a mensagem para todos. Como a Marildo falou, a nossa categoria a maioria de compostos de homens, né? E a gente precisa também estar levando. A gente fez a campanha do Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, como a Marildo falou, tudo que envolve saúde, a gente tenta levar um pouco de informação também. Então, e o interessante também uma psicóloga, falar sobre a questão da saúde mental. É a aceitação, né? Porque a gente está levando e a gente fica feliz que o pessoal está aceitando muito bem, porque vê que é importante a conscientização. Então, esse período, como a Marildo falou, Novembro Azul, vamos trabalhar a conscientização da importância da saúde do homem. Então, acho que o senhor está aqui com a gente hoje é muito importante para estar batendo esse papo e levando essa mensagem, né, para essa categoria nossa aí, para todos os homens que vão acompanhar nosso trabalho. Que é uma mensagem que, igual no momento que eu falei que você é daqui da região, mas assim, o sindicato é um sindicato estadual, né, as nossas redes elas já estão, né, desdobrando aí não só no estado, o país todo aí, até fora do Brasil, que a gente temos aí as nossas, né, nossas centrais, a Conticom, que é nacional, tem a ICM, que é internacional, então assim, ela sai de um Cachoeira Mirim para o resto do mundo. Legal, legal. Aguinaldo, pode ficar à vontade de apresentar. Assim, só agradecer de novo, né, a presença do senhor aqui, para que a gente possa tentar mostrar, não só para os trabalhadores da categoria do setor de rochas ornamentais, mas para todos os ouvintes, né, que vão ver esse podcast, né,
dessa importância, né, da conscientização, né, do câncer, de como fazer essas campanhas, ajudaram e ajudam a conscientização, né, de muitos homens que infelizmente a gente sabe da dificuldade que eles têm. A maioria antigamente não aceitava esse tipo de exame, né? Tanto que a gente sabe quantos parentes, amigos da gente que morreram com esse câncer por os homens de antigamente, vamos botar assim, não entenderem essa importância, né? Então, assim, a gente espera conseguir, com o podcast, com o senhor, doutor, mostrar para os nossos trabalhadores e quem está nos assistindo que da necessidade de sempre estar cuidando da sua saúde física e mental. O Messias falou aqui que a formação e a fundação do Sindimar foi através de denúncias, né, de adoecimentos, né, de se fazer alguma coisa para a saúde e a segurança. E a né? segurança do trabalhador. E isso a gente quer, né, fazer, continuar e sempre aumentar essa conscientização. Por isso a importância do senhor estar aqui hoje para falar alguns temas para nós, né, Marildo? Sim. E a gente fala assim, né? Costumo dizer o seguinte, às vezes muita gente pergunta assim, o que o sindicato tem a ver com isso? Para que o sindicato está trabalhando com isso, tentando explicar isso, tentando levar isso? Eu acho o seguinte, acho que todo sindicato tinha que abraçar uma ideia como essa. Não estou falando assim, não estou puxando a sardinha para o Sindimar, onde a gente estamos como diretores. Mas sim, acho que todo o sindicato, né, abraçar umas ideias dessas aí, com certeza a gente, né, avançaria muito mais. Doutor, o tema principal é a prevenção, né, do câncer de próstata. Mas além do câncer de próstata, o que você está discutindo junto com essa campanha aí? Claro, tem a conscientização também que é fundamental, né? Quais outras doenças que podem ser abordadas nessa campanha? Então, o que vem acontecendo aí ao longo dos anos, a gente até teve um bate-papo rapidinho antes aqui, quando eu cheguei, e acabamos mencionando, mas a gente viu que essa campanha, assim como começou com a campanha do Outubro Rosa, né, muitos anos, quando eu era criança, já tinha essa campanha, eu acho que ela ajudou muito a população, sabe? Aquela questão do tabu que existia, eu peguei essa fase ainda na minha formação, quando a família quase tinha que levar o cara arrastado para ir ao médico, ela foi melhorando. Eu acho que a gente está na era hoje da informação, essa era já vem há um tempo, mas hoje a informação tá na ponta do nosso dedo com o celular, né? Uhum. E, por incrível que pareça, a gente nem busca, às vezes, a informação chega até a gente, com esses algoritmos, com tudo isso, né, cara? Sim. E muitas vezes informação boa. O que eu posso falar é que melhorou bastante a chegada do paciente, tá? E hoje a gente, tendo essa chegada do paciente, a gente não olha só para um lugar, só para o câncer de próstata ou só para a próstata. Né? A gente acaba tendo um bate-papo com o paciente no consultório, né, para cumprir alguns protocolos, que existem algumas coisas que a gente tem que olhar no paciente. Né? Então, uma conversa, às vezes, de 5 minutos, 10 minutos com o médico, a gente já consegue fazer uma análise geral de coisas importantes. Por exemplo, se o paciente está com um quadro de dificuldade para urinar, mas também um quadro de dificuldade para evacuar. Às vezes o paciente chega lá e fala, olha, eu vim aqui fazer o exame de próstata, mas chega lá e fala, mas eu não estou conseguindo evacuar adequadamente. E aí a gente vai olhar, ele pode ter um problema no intestino. Né? Ou um paciente chega para a gente e fala, olha, eu estou ótimo, mas perdi muito peso. Então a gente vai investigar outras coisas, né? Ou um paciente que simplesmente fala, olha, eu venho, faço o exame de próstata todo ano, né? E tô bem, mas e aí, você já foi no outro médico, já foi no cardiologista, sente alguma dor quando faz alguma atividade física, né? Dor no peito? Ah, sinto. E a gente nunca teve a oportunidade de conversar com aquele paciente, o paciente nunca teve a oportunidade de conversar com o médico, e ali o primeiro contato dele com o médico vai ser com o urologista, né? Por causa do Novembro Azul, das campanhas, né? Dos incentivos. Né? Mesmo a gente tendo no país a estrutura aí da unidade básica de saúde, que tem médico, né? O cara acaba não tendo acesso, ou ele não vai porque não quer. E aí a campanha ajuda nisso, tirar ele de casa e ir ao médico. Então, a consciência mesmo não é só a questão do homem procurar num pensamento da questão da próstata, e sim de outras doenças, né? Até porque, Mário, da próstata, o que a gente fala do Novembro Azul, né? Por que o Novembro Azul? Quando a gente fala de doença oncológica, né, câncer que mais mata o homem, o câncer de próstata é o primeiro. Né? E quantitativamente, o câncer de próstata mata mais homem do que o câncer de mama mata a mulher.
tá? Proporcionalmente falando. Tá? Então ele realmente é muito importante. Mas quando a gente fala de próstata, nós temos diversos outros problemas que podem acometer qualquer faixa etária. Nas pessoas jovens, né, a partir da hora que inicia a vida sexual, não estou falando de doença sexualmente transmissível, estou falando de jovem que tem vida sexual mesmo de casado, tá? Sem ter relacionamento com outras pessoas. Pode ter, por exemplo, uma coisa chamada prostatite, que é uma inflamação ou uma infecção na próstata que causa dificuldades para urinar, ardência, dor quando a bexiga enche, pode causar sangramento, pode dar febre. É um tratamento, pessoas jovens de 20 anos de idade. À medida que a gente vai envelhecendo, a minha próstata vai crescendo, de todos nós vai crescer, pelo menos um pouco. E em algum momento pode começar a obstruir o canal da urina, que chama uretra. A uretra passa por dentro da próstata. Vai obstruindo, vai fechando, como um túnel que vai desabando. Isso atrapalha a urinar. Então, a partir dos 45 anos, 40 anos, já tem uma mudança no padrão miccional. O jato vai ficando mais lento, mais fraco. Algumas pessoas começam a ter que fazer força. A gente não está falando nada de câncer. Estamos falando de uma mudança natural da vida do homem, que a próstata vai crescendo, ele vai ter dificuldades para urinar, né? E que se ele não for ao médico com um foco de procurar isso aí, ele vai acabar passando um período longo, 10, 15 anos, com problema para urinar, que pode trazer consequências mais para frente. Quando chegou a esse número que morrem mais homens por conta do câncer de próstata que as mulheres, né, em si, é por quê? É porque as mulheres é mais consciente em tratamento e o homem mais relaxado? Ou não é? Ou é por conta da doença mesmo em si? A gente espera uma inversão, tá, Marildo, desses números, mas o que acontece realmente é porque o câncer de mama, ele teve uma atenção maior. Tá? A mulher em si, ela é mais cuidadosa, tá? E o câncer de próstata, ele é muito silencioso. A gente sabe que o câncer de mama, ele é muito agressivo, né? O câncer de próstata, ele não é tão agressivo. O câncer de próstata, para ele começar a fazer mal para um paciente, esse paciente tem que estar com aquele câncer já há um tempo, se desenvolvendo ali, sem olhar para ele, sem fazer absolutamente nada. Né? Enquanto o câncer de mama pode, por exemplo, trazer um prejuízo para o paciente em poucos meses, ou 1 ano, 2 anos, o câncer de próstata demora normalmente 5 a 10 anos para começar a fazer mal. A questão é que quando o câncer de próstata começa a aparecer, a dar sintomas, que o paciente sente alguma coisa, 90% das vezes não tem muito o que se fazer pensando em cura. Claro que consegue amenizar, melhorar a vida do paciente, dar uma sobrevida, deixar ele sobreviver bastante tempo, mas falando em cura, não. Tá? Então, assim, é importante entender, o câncer de mama ele é muito mais agressivo, né? Mas o câncer de próstata ele é silencioso. Quando ele dá sintomas, normalmente não tem mais chance de cura, 90% dos casos. Então, esse é um fator importante. E é importante a gente tentar, né, inverter esses números. Esses números são do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, né, que é do Ministério da Saúde. E todo ano são liberados e é importante tentar inverter esses números aí. Você acha que então, a desinformação ainda em relação a essa prevenção e diagnóstico? Porque a gente sabe que quando o diagnóstico é mais no início, a probabilidade de cura é muito. Você acha que ainda existe a desinformação? Eu acho que sim, Agnaldo. Acho que a desinformação ela tem um peso importante nisso aí. Uhum. Né? Claro que tem um tabu, o cara sabe que ele tem que ir, alguém falou para ele ir, mas ele não quer ir. Mas isso diminuiu, esse tabu vem diminuindo cada vez mais. Tá? E não acho que seja por medo, acho que é pela pessoa ser informada de que a consulta com o urologista e que com a avaliação do urologista ela não é agressiva ou humilhante ou uma causa para vergonha como ele achava que era. Né? Por exemplo, parece besteira, né, mas tem muitos pacientes que acham que para fazer um exame de próstata ele vai ter que tirar a roupa toda, vai ter que ficar numa posição de cócoras para o médico examinar, uma posição que é vexatória. Né? Uhum. As pessoas ainda acham, né, algumas pessoas ainda acham que é assim. E a gente dando informação, a gente conversando, ele conversando com outras pessoas, ele vai vendo que não é nada demais. E parece besteira, mas o amigo chegar no trabalho e falou, fui no urologista, e foi super tranquilo, levou 5 segundos para fazer o exame de próstata. E o pessoal vai brincar, vai fazer hora, né, igual a gente sempre faz, mas todo mundo vai entender hoje, com a queda do tabu, que é importante e que vai ser importante na vida desse cara. Principalmente focando que não é só câncer. Né? Tem outros problemas que o cara vai poder avaliar. Doença sexualmente transmissível, fertilidade, né, é com o urologista. Né? O urologista cuida de cálculo renal, tanto do homem quanto da mulher, cuida de problemas na bexiga, tanto do homem quanto da mulher,
cuida de tumores do rim, do ureter e da bexiga, tanto do homem quanto da mulher. Cuida da incontinência urinária na mulher, exclusivamente na mulher, mas também cuida do homem, obviamente. Então, assim, é uma gama de doenças aí que um homem indo lá, ele vai poder avaliar com o urologista. Sem contar que a gente normalmente vai pedir os exames, se ele não faz acompanhamento com outro médico, a gente já vai tentar pedir alguns exames, fazer umas avaliações, né, para tentar olhar outras partes, pressão, né, colesterol, avaliar se ele pode ter um diagnóstico de diabetes ou alguma outra coisa. A gente vai olhar tudo isso, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, mais ou menos no mesmo sentido dessa aí, porque eu acho assim, o preconceito do homem a ir fazer esse exame é a questão do dedo, né? A gente sabe, né, que tem o exame de sangue. A mulher já tem também, quando vai fazer exame, tem o Papa Nicolau, né, que também é uma coisa bem constrangedora, vamos dizer assim. Mas por que o toque, não um exame que possa substituir o dedo? Talvez seria uma ação médica que poderia desmistificar isso aí mais e os homens talvez entrarem mais na fila para fazer o exame de próstata? Então, vamos lá. Quando a gente fala de um rastreio de uma doença, né, a gente tem que falar também de uma questão que eu não vou entrar aqui porque é muito ampla e não é minha área de conhecimento, mas que é saúde pública. Uhum. Né? O exame não tem custo. Do exame em si, o toque. Sim. Essa é a primeira coisa que é importante no contexto de saúde pública. Uhum. Tá? É um exame que você já está lá com o médico, o horário do médico já está pago ali, ele fazer o exame, o toque, ele não tem custo. Qualquer outro exame que a gente peça, um PSA, né, uma ressonância magnética, o custo vai aumentar. Então, quando a gente fala de saúde pública, é importante entender isso. Uhum. Quando a e gente é fala... eficaz, né, o dedo? Então, aí que tá. Quando a gente fala da sensibilidade, que a gente chama, né, qual a capacidade de um exame de toque detectar um câncer de próstata? Em torno de uns 20%. Tá? Só que existem alguns tipos de câncer em que o PSA não sobe. PSA é uma proteína produzida pela próstata. Uhum. Tá? A próstata é uma glândula, as glândulas do nosso corpo, a tireoide, né, a próstata, né, o testículo, eles têm a finalidade de produzir algum hormônio, alguma proteína. Tá? E esse PSA ele sobe à medida que tem uma doença, pode ser a infecção, que eu mencionei mais cedo, Uhum. a própria atividade sexual, né, ou um câncer. Pode fazer com que suba esse valor. Mas existem alguns cânceres que não produzem um aumento de PSA. E muitas vezes esses cânceres que têm o câncer, mas ele não aumenta o PSA, ele pode ser até mais agressivo do que o câncer usual. Tá? Então, em torno de 20% dos cânceres podem ser diagnosticados pelo toque. Não que eles só são diagnosticados pelo toque, mas eles podem ser diagnosticados pelo toque. Existem alguns trabalhos atuais hoje sugerindo que não é necessário rotineiramente o exame do toque. Mas para isso você precisa ter outros instrumentos, né, para o médico ter bom acesso e poder prescrever, coisa que na nossa saúde pública a gente não tem. Principalmente uma ressonância magnética, que é um exame caro, trabalhoso, Sim. demorado, né? Então hoje, quando a gente fala aí de avaliação do urologista, o toque é fundamental. Quando a gente fala de avaliação no posto de saúde ou pelo médico generalista, tá, usualmente eles fazem a avaliação só com acompanhamento regular do PSA, procurando aquele aumento. O meu PSA vai subir e o de vocês vai subir também. O que não pode é subir muito, nem subir muito rápido. Né? Mesmo que ele esteja baixinho, digamos que está lá 1, né? Aí subiu para 2, né? Num período de 1 ano, pode ser um problema. Agora, se ele subiu para 2 num período de 4, 5 anos, isso não deve ser um problema. Então, dentro da medicina geral, né? O médico do posto de saúde ou um médico generalista, ele pode fazer esse acompanhamento com o exame de PSA e que já é melhor do que não fazer nada. Mas ainda, como eu falei, a avaliação que o urologista faz, ela não é exclusiva para ver a questão do câncer de próstata. Ele vai ver diversas outras coisas, né? A saúde sexual, como é que está urinando, né? Como que está a parte renal, a parte miccional. Então, isso para o paciente vai acrescentar um pouco mais. Beleza, doutor. Tá. E quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Então, isso é uma coisa legal. São os mesmos fatores de risco para qualquer outra coisa que a gente saiba que pode atrapalhar a saúde ou a qualidade de vida. Né? Então, o que é benéfico para você prevenir? Tá? Uma boa alimentação. Tá? Você poupar em proteína, em gordura, acho que é o mais difícil. Né? Você ter uma boa alimentação hoje, eu acho que é o grande desafio. Né? A gente hoje fica muito dependente da comida industrializada, aquela comida rápida que a gente tem que todo mundo, né, pouco tempo para comer, pouco tempo para almoçar, pouco tempo para jantar.
nos grandes centros, acho que em Cachoeira nem tanto, né? O tempo que a pessoa leva para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, não tem tempo. Atividade física, né? Não utilizar aquilo que você sabe que faz mal, né? E aí eu não falo só de cigarro, bebida alcoólica ou drogas de um modo geral, né? Tudo que você sabe que faz mal, por exemplo, hoje a gente tem uma onda muito grande de prescrição de testosterona em qualquer lugar. Você vai em qualquer academia, sempre teve isso, mas isso agora está mais amplo aí, usar testosterona, né, para fins estéticos. Isso faz mal para a próstata especificamente, né? É bom agora, lembrar isso aí, né? fatores de risco, de um modo geral, quando a gente fala de fatores de risco, obesidade é um fator de risco. Um fator de risco importante é a história familiar. Se você tem um irmão, pai, tá? Então um parente de primeiro grau, tá? Que teve um câncer de próstata, você precisa, principalmente se esse câncer de próstata foi antes dos 65 anos, né? Especificamente nessa faixa etária para baixo, precisa ficar muito atento porque a chance de você ter esse câncer é maior. Meu foi tio que teve, né? O tio já não é de primeiro grau, né? Então ele não entra dentro dos critérios da gente dar... Atenção. Mudar, atenção a gente dá, mas a gente não muda a conduta. Entendi. Por exemplo, se o seu pai teve um câncer de próstata com menos de 65 anos de idade, essa pessoa ela deve começar os exames mais cedo, normalmente aos 40 anos. Tá? Pessoas de pele negra, os protocolos internacionais sugerem começar a avaliação aos 45. Pessoas que não têm nenhum fator de risco como esses que eu citei, né, aí começam aos 50. Tá? E a gente lembra que no passado era 40, mas isso está nesse caso aumentando. aí, Né? A rede pública é acima dos 45, né? Parece. 50, na verdade, com a rede pública, o que aconteceu na década retrasada ou passada, agora não me lembro se foi em 2007, mais ou menos, nos Estados Unidos e alguns países europeus, é que se parou de fazer rastreio de câncer de próstata. Então, os Estados Unidos teve uma questão, né? A Sociedade de Medicina de Família dos Estados Unidos, ela parou de fazer o rastreio de câncer de próstata por um período, ficou um período longo, e o que a gente viu foi um aumento no diagnóstico daquele câncer mais avançado, que eu comentei com vocês. Então, hoje já voltou atrás e está fazendo o rastreio. Com essas mudanças que vêm acontecendo de tentar diminuir, né, o que a gente chama de superdiagnóstico, você fazer um diagnóstico que não vai trazer benefício na vida da pessoa. Por exemplo, um câncer de próstata numa fase muito inicial num paciente muito idoso. Vamos falar, um senhor de 75, 80 anos, né, vai lá no urologista e faz um diagnóstico de um câncer pequenininho, que, como eu falei, ele tem uma evolução lenta. Esse cara vai morrer de outra coisa antes dele ter um problema com câncer. Então não tem o interesse de fazer esse diagnóstico. Com essa tendência de tentar evitar o que a gente chama de superdiagnóstico, um diagnóstico excessivo, né, tiveram algumas mudanças nos critérios. Um dos critérios é a idade. Antigamente era 40 anos, passou para 45, foi para 50. Tá? Alguns países europeus já estão fazendo isso só com 55 anos de idade. Então só começa o rastreio com 55 anos de idade. Só que aí entra uma questão que pro urologista, que é quem trata do problema e quem tem contato com os pacientes que estão doentes, com doenças avançadas, isso é um pouco angustiante. Porque aproximadamente aí, 1 ou 2 vezes por ano, né, eu tenho pacientes com menos de 50 anos com câncer. Né? Esse ano eu operei 2 pacientes mais jovens do que 50 anos com câncer de próstata. E esses pacientes são os que mais se beneficiam do tratamento. Então é uma questão que é muito, muito complexa, né? E a tendência nessa área é a mesma para qualquer outra coisa que a gente está falando em relação à saúde hoje. É a gente tentar, no momento do atendimento, personalizar para cada paciente. Não dá para você o tempo inteiro jogar todo mundo no mesmo bolo. Então, na questão de saúde pública, tem regra, tem protocolo, tem tudo isso. Mas a partir da hora que ele senta com o médico, a gente precisa personalizar. Então, de repente, a gente pega aquele cara e fala assim, olha, você estava programado para voltar agora pelo protocolo só daqui a 2 anos, 3 anos, ou só com o clínico geral. Não, mas eu quero que você venha com o urologista. Não quero que você vá no clínico geral, vem com o urologista. Porque você tem os fatores de risco, ou você tem outro problema que não seja suspeita de câncer, preciso te ver com mais frequência. Entendi. É possível prevenir o câncer de próstata? Que hábito saudável ajuda na prevenção? Aí vai entrar nessa questão, ó. Perder barriga, boa alimentação, atividade física. Né? Existem alguns trabalhos aí colocando que a relação sexual é saudável, mas não tem nada assim evidente. Mas de um modo geral, vida saudável, cara. Isso é para tudo, não tem jeito. Tá? Agora, tipo assim, a gente sabemos que a gente, homem, volta a falar do relaxamento mesmo, aquele tabu, falando do modo geral. Em questão assim de família, a mulher, os filhos, o que poderia estar
eles, né, forçando, Motivar, incentivar, né? conscientizando, incentivar o pai, ou geralmente é o pai, não se possível, uma pessoa mais que tem idade, né, a estar né, indo mais no especialista. Então, mas vocês estão cumprindo esse papel. Pegar o celular ou a TV, que hoje na TV você já consegue acessar ali o TV Sim de Mármore no YouTube, colocar para o Praia assistir. E para ele entender que não é esse bicho de 7 cabeças. Né? Que fazer a consulta com o urologista não é para chegar lá e só para fazer um toque retal, né? Que é para a gente ver uma gama de coisas, que o toque retal é a coisa mais rápida e mais dinâmica da consulta. Como vocês mencionaram, a mulher sofre muito mais. O exame da mulher, ele não só ele é mais invasivo, mais constrangedor, mas também é mais doloroso. Tem que fazer uma dilatação do canal da vagina com o aparelho. Né? O médico tem que olhar lá dentro. Então, assim, é completamente mais invasivo e mais constrangedor. E a mulher sempre fez direitinho. Por que o homem não pode fazer um exame que leva poucos segundos, né, e que realmente vai ajudar não só para diagnóstico de câncer de próstata, mas para ver outras coisas da saúde dele? A gente vai olhar a região do ânus ali para ver se tem alguma doença no orifício do ânus, né, doença orificial que a gente chama hemorroida, fístula, fissura. Né? A gente vai avaliar ali a região do reto, né, que é onde as fezes ficam armazenadas antes da gente evacuar. Às vezes a gente descobre, assim, frequentemente a gente descobre alguma lesão ali de câncer que não é da área urológica, é da área né, proctológica, mas que tem uma doença ali. Aí a gente vai avaliar também um bate-papo sobre a saúde sexual, sobre tudo isso. E esses exames aí através de ressonância ou se quando for necessário, tem diversos outros exames que a gente vai poder fazer, né? O que é muito comum numa suspeita de câncer ou uma doença mais difícil da próstata, a gente usa muito a ressonância porque ela dá muita informação. Mas no dia a dia, a maioria das coisas a gente consegue resolver conversando e fazendo exames mais simples. Uma ultrassonografia, né, para avaliar se o paciente está conseguindo eliminar toda a urina da barriga. A gente pede para o paciente encher, beber muita água, né, aquela questão da ultrassonografia, que é chata pra caramba. Bebe água, enche a bexiga, fica com muita vontade. Você está quase explodindo, o cara vai e ainda põe um aparelho na sua barriga apertando. Aí, e aí dá uma vontade danada de urinar. Aí ele vai lá e pede, agora vai no banheiro e faz xixi, esvazia o máximo que você conseguir. E ele volta lá, passa o aparelho de novo, opa, tem urina presa aqui, você não está conseguindo esvaziar toda a urina que você estava armazenando. E isso pode ser um sinal de um problema. E a partir daí, tem diversas coisas que vão acontecer se o paciente vai prendendo urina. Né? Pode ter um problema na bexiga, pode ter infecção, né? Pode ter dor. Então são diversas coisas que a gente vai ver. Mas assim, a pergunta, o que fazer, né, para poder fazer com que as pessoas vão mais ao urologista, percam a vergonha, né, aceitem a importância, eu acho que é isso, é conversar, é divulgar, é mostrar que não é um bicho de 7 cabeças e que vai olhar bastante coisa que pode trazer melhoria na sua vida, entendeu? Eu acho que essa conversa aí é uma conversa que os nossos ouvintes, né, vendo, vão entender que não é só a questão do toque, né? Não, Igual o senhor não falou, né? Vai muito além. Tem outras coisas que vão ser feitas lá no procedimento do exame e que pode ajudar e muito ele resolver alguns problemas, se tiver algum problema, né? Ou prevenir um adoecimento maior indo fazer esses exames. É interessante mesmo. E que muita gente só vê, os homens só vê a questão do toque. Exatamente. E outra coisa também, voltando à questão desse exame que você falou, que é a ultrassonografia aí, né? Eu acho que antes do paciente estar indo fazer, teria o profissional que vai estar fazendo lá, ou passando pelo médico, explicar isso bem explicado. Você vai fazer esse exame, tem que fazer essa questão de beber essa água, e quando for ao banheiro, tem que esvaziar no imediato ali, voltar a fazer, finalizar o exame. Talvez o paciente, às vezes, ele não tenha essa consciência, essa orientação correta. Eu acho que as pessoas certas, né, bem treinadas para preparar, para poder a pessoa sair com o exame e para o médico ter um diagnóstico mais completo, né? E que eu acho também, assim, pelo que tudo já que foi dito, acho que o importante é isso, é ir ao médico periodicamente, fazer um preventivo, né? Porque preventivo não é só para mulher, né? É um trabalho, é um exame de prevenção também, que você for no urologista. Eu estou, como já foi dito, eu vou ter oportunidade também de ver como está minha saúde em vários aspectos. Não é só a questão da próstata, né? Então, acho que a importância é, vá ao médico. Não importa se você vai tomar a dedada, que é a grande preocupação. Não. É saber se você vai estar bem. E o importante, para quem já fez, como eu já fiz, e o Aguinaldo já foi, e outros,
você sair de lá, quando o médico fala assim, está tudo bem com você. Cara, isso é muito bom. É um alívio, você sabe assim, bom, eu vou voltar daqui 1 ano, se tudo correr bem, sei que eu tenho 1 ano aí, né, com a consciência tranquila, porque eu fiz o exame e saí de lá bem. E se caso descobrir alguma coisa, você descobriu no tempo hábil, dá tempo de fazer um tratamento e você ter mais sucesso no tratamento, né? E a Acho que o chance importante de cura é isso. É descobrir com antecedência, né, doutor? A chance de cura quando se descobre uma doença dessa numa fase inicial, aparece de novo o número de 90%, mas em torno de 90%. Então, se você pega um tumor de próstata, um câncer de próstata, numa fase inicial, a chance de cura é de 90%. Por exemplo, mudar um pouquinho da questão de próstata, mas falando ainda de homem, né? Tumor de testículo ele é comum só em pessoas jovens. Então, ele é muito comum logo na pós-puberdade. Né? Então, um homem lá de 18, 20, 25 anos, assim, é bastante comum, mas pode ir até os 40. Né? E um tumor de testículo tratado de forma adequada, com diagnóstico precoce, ele pode ter uma taxa de cura de 95%, mesmo se ele já tiver doença em outros lugares que não o testículo. Então, digamos que ele está cheio de linfonodo, que são aqueles gânglios, né, que a gente ouve falar dentro da barriga, chega a 95% de cura. Mas esse cara, ele precisa fazer o diagnóstico. E um dos diagnósticos para o câncer de testículo, sabe qual que é? Igual a mulher faz o autoexame da mama, é fazer o autoexame do testículo. E a gente tem divulgado isso, né? O Brasil tem uma epidemia de, por exemplo, tumor de pênis. Poxa, é super agressivo, gente. É um câncer extremamente agressivo, tá? E sabe o que previne o tumor de pênis? O Zico estava fazendo a campanha, né? Limpar o pênis. Higiene. Mas essas pessoas não fazem higiene? Não, a gente tem que entender que a gente mora num país onde tem muita gente que não tem acesso ao básico, né? Aos recursos básicos de saúde. Né? Não tem acesso à água, e as pessoas não fazem higiene. E aí, essa conscientização, ela tem que partir do meio médico, não necessariamente do médico, mas ela tem que partir do posto de saúde, da agente de saúde, né? E hoje a gente tem que divulgar e tentar fazer com que as pessoas tenham acesso a essa informação. Agora é muito mais difícil você chegar, por exemplo, não vou longe, né? A gente falar aqui do nosso interior, aqui no Espírito Santo, né? Perto ali com Minas, a gente sabe que tem umas áreas de pobreza ali que as pessoas não têm acesso, tanto à saúde quanto à informação. E aí vai entrar aí a saúde pública para poder ajudar nessa parte, né? Desculpa, Guinaldo. Eu vi uma matéria uma vez, há um bom tempo, né, e eu fiquei meio assustado, porque são coisas que as pessoas não comentam, né? A quantidade de amputação de pênis que tem. Aí ninguém fala, porque o cara, se ele amputou, ele não vai falar com ninguém. Aí vira um segredo dele, né? Mas acho que a área da saúde precisa trabalhar isso. Isso assusta, né? Quando fala assim, você corre o risco de perder, o cara vai, não, então eu vou cuidar. Vai correr atrás, né? Tá? Eu lembro de uma fala do Dr. Luiz Carlos Santana, parecido, né? O médico do trabalho, né? Que para poder fazer com que o trabalhador use o nosso setor de muito ruído e que tem que usar o abafador ou o plug para proteger. E se você perde a audição por barulho, é uma audição que você não consegue recuperar mais. E ela traz várias consequências. Uma delas é o cara perder a impotência. Então é um assunto que assim, você às vezes tem que abordar para mexer com o brilho do cara. Não, se eu vou ficar impotente, não, eu vou ter que usar. Mas não é simplesmente só para isso, é uma realidade. Né? Então eu acho que é preciso abordar que, olha, se você não usar o equipamento, pode acontecer isso. Aí vem a questão da perda. Olha, se divulgar que tem uma perda muito grande de amputação devido à falta de cuidado, mesmo que às vezes tem pessoas que não têm muito acesso, mas como higienizar e a falta de cuidado, eu acredito que é uma forma de começar a mexer com as pessoas. Não, então vou começar a me cuidar porque eu estou nessa área de risco. Todo mundo tá. É por aí, a informação. Por exemplo, o câncer de pênis, eu falei só a falta de cuidado, de higiene, mas também tem outra coisa. O câncer de pênis, ele está, assim como o câncer de colo de útero, né, o câncer de esôfago, ele está diretamente relacionado ao HPV, que é o papiloma vírus humano, que é o vírus que causa aquelas verrugas. Aquelas verrugas que a gente tem na mão, a da mão, claro que não é a mesma que dá no órgão genital, né? Mas esse vírus, ele é um fator predisponente, a lesão causada por esse vírus é um fator predisponente para câncer. Tá? E aí o cara tem lá uma verruguinha no pênis. E ele, com vergonha,
né? Seja vergonha do médico, ou seja vergonha da esposa e falar que vai ao médico que está com aquela verruga, que ele está escondendo aquela verruga, ele consegue esconder, né? Diversas formas de esconder, põe camisinha, apaga a luz, né? Não deixa praticar sexo oral, enfim. E aquilo se torna um câncer por vergonha. Né? Então é uma coisa. Isso que o senhor falou do Dr. Luiz Carlos Santana, né? Que era um gênio, né? Assim, pessoa sensacional. É uma forma de você falar, olha, você vai perder outra coisa aí. Eu acho assim, obviamente que não tem um vínculo direto perder a audição com a relação sexual, mas existe uma questão que é muito importante. Você perdeu a audição, seu convívio social vai cair. Vai cair. Vai cair absurdamente. E como vocês falaram, não vai recuperar mais. Isso é na sociedade, dentro de casa, às vezes tem que aumentar o volume da televisão porque não está ouvindo e incomoda todo mundo. Esse cara, ele fica mais estressado, Sim. Ele não consegue ficar nos ambientes, né? Ele está com uma alta irritabilidade, né? É bem comum com paciente idoso, cara. A gente pega um paciente idoso no consultório, você vê que ele não está bem, ele não está ouvindo. Ele não ouve nada, ele está tentando participar de uma conversa e não ouve nada. Então, fica muito ruim. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Isso aí é experiência minha mesmo. Por causa da idade, né? Não vai contar aqui, né? Não é esse não, é outro caso. É outro caso. É porque o jato da urina minha estava diminuindo bastante e demorava a terminar, né? Aí, aquela coisa da facilidade de você pegar um celular, né? Você vai lá, o que pode ser isso? Pesquisar. Pode ser câncer, né? Que está já atrapalhando, câncer de próstata, né? Aí, aquela questão de procurar um médico, né? Fui no médico, no posto de saúde lá da minha cidade, né? E pedi um exame, né? Que pudesse, falei, expliquei a situação. Aí ela me mandou fazer esse exame da bexiga que o senhor falou anteriormente aí, entendeu? Então, assim, muitas vezes, a questão de você saber realmente quais são os sintomas no início, talvez ajudaria. Aí você entra na internet e você vê um monte de coisa lá, e você fica com aquilo na cabeça. Aí eu achava que já estava com problema de próstata. Graças a Deus fiz o exame, não deu nada. Mas então, doutor, é essa questão. Os principais sintomas ali no início, que pode indicar que você está tendo um problema de próstata, vamos dizer de assim. próstata vamos lá, relacionado ao câncer também vão ser os mesmos sintomas. A questão é a seguinte, se você está com sintoma e isso for um câncer de próstata, a chance desse câncer ser avançado é muito grande. Sim. Então não vamos falar de câncer, vamos falar dos sintomas de uma pessoa que a próstata cresceu. Certo. Se a próstata cresceu e ela está com sintomas, ela vai ter que pesquisar câncer também. Aham. E a maioria das vezes não vai ser. Tá Sim. bom? Em torno de 60% dos homens, em algum momento da vida, vão precisar de algum tratamento para melhorar o padrão do jato urinário. Aham. Tá bom? Porque é comum para o homem que tem uma obstrução, um crescimento da próstata, e esse jato urinário fica ruim. Fica ruim como? Primeiro que é uma coisa que é um processo lento, ele não é de um dia para o outro. E por ser lento, é igual filho crescendo dentro de casa. Todo mundo vê que ele cresceu, menos você. Você não percebe. Né? Você não percebe. O jato vai piorando, você vai tendo mais dificuldade para urinar, mas eles não percebem que está tendo essa piora. E aí precisa do médico para fazer o que a gente chama de uma anamnese dirigida, com perguntas específicas para isso. O que o paciente sente normalmente? Ele começa a falar que ele chega no banheiro e o que a gente chamava de vergonha de mijo, né? Quando você vai mijar do lado de uma pessoa, ele chega no banheiro, ele está sozinho em casa, mas ele chega lá para mijar, demora, ele tem uma hesitação para começar a urinar. O jato da urina, ele fica mais fraco. E é natural, meu jato hoje é mais fraco do que era quando eu tinha 18 anos. Mas ele fica mais fraco a ponto de você perceber isso incomodar. Fica mais fraco a ponto dele não ir dentro da privada, ficar caindo na beira e ficar tomando esporro da esposa toda hora. Aham. Porque ele não percebe, ele acha que é normal ele sujar o vaso, mas ele está sujando mais do que Normal. usualmente. E aí ele começa a ficar tão fraco que ele precisa fazer força para urinar. Em algum momento o jato, ao invés de ser um jato contínuo, vai ser um jato cortando, intermitente. Tá? Ele vai terminar de urinar, vai ficar com a sensação que não esvaziou a bexiga toda. Uma sensação que ainda quer fazer xixi, e dá 10, 15 minutos ele vai lá, tem mais xixi para fazer. Ué, mas não era para ter esvaziado tudo? Por que tem urina ainda para sair? Porque ele não esvaziou da primeira vez. Então são esses os sintomas mais comuns. Tá? Não costuma vir com dor, não costuma vir com ardência, são sintomas mesmo de obstrução. E a grande maioria dos homens menospreza esses sintomas. Ele vai se adaptando e deixa para lá. Agora, quando alguém te pergunta especificamente como que está a sua urina, opa, não tinha percebido, mas realmente eu tenho uma alteração da urina. Por isso a importância de estar sempre acompanhando. Tem que ser todo ano que vai ao médico? Talvez o médico vai falar, não, vem daqui a 2 anos, 3 anos, mas tem que ter uma regularidade. E quando é diagnosticado isso daí, o aumento da próstata, leva direto para uma cirurgia Não. ou medicação? Na grande maioria das vezes, tá?
a gente vai conversar com o paciente para entender o grau disso aí, quanto que isso está atrapalhando. Vai também solicitar alguns exames complementares, principalmente, às vezes, a ultrassonografia ajuda, alguns outros exames para ver se isso já está afetando, atrapalhando outros órgãos. Por exemplo, olha, eu tenho uma queixazinha leve, eu tenho uma dificuldade leve para urinar, tá? Não me atrapalha, né? E no meu ultrassom, eu esvazio bem a bexiga, na ultrassonografia, a minha bexiga está com a parede normal e eu não tenho mais nenhum outro problema. A gente vai conversar com esse paciente, olha, você quer tentar tomar uma medicação para ver se isso te beneficia? E é um teste de tratamento que a gente fala. Usa a medicação e vê quanto que melhora a sua vida. Marcos, não melhorou nada. Estou tomando remédio, para mim, não senti melhora. Não é que o remédio não faz efeito, mas é porque a queixa dele é tão levinha que não atrapalhava a vida dele. Então ele não precisa de remédio. Ele melhora e parece que tá a mesma coisa. Para ele não faz diferença tomar aquele remédio ou não naquele momento. E como ele não tem outro problema, a gente pode esperar. Mas a gente já sabe que aquele cara, a gente tem que prestar atenção na próxima consulta e na próxima, e que daqui a 3, 5 anos ele vai estar precisando do remédio. E aí é diferente. A gente vai virar para ele e falar, ó, paciente, a partir de agora, você não tem mais a opção de não tomar a medicação, porque senão isso vai te trazer um problema. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter que avaliar quem precisa de medicação. Tá? Nós temos algumas medicações para usar. A maioria das medicações, elas não mexem com o tamanho da próstata e não mexem com o desejo, com a ereção, o desejo sexual, a ereção, nada disso. Não atrapalha a vida sexual. Mas tem umas medicações que elas vão tentar reduzir a taxa de crescimento da próstata, até talvez reduzir um pouquinho o volume da próstata, tá? E essas medicações podem mexer com a libido e com a ereção. Então essas medicações a gente reserva elas para alguns casos muito específicos. Não respondeu à medicação, tá bom? Ou é um paciente que respondeu à medicação, mas ele quer obter de volta uma boa ereção, né, a libido, né, o tesão, conseguir voltar a ter relação sexual de forma adequada. Porque para ter uma boa resposta ele está usando uma medicação que está fazendo mal para a vida sexual, a gente opera também. Porque a gente não quer que ninguém perca, né, a vida sexual. Essa é uma grande a vida sexual é preocupação. muito importante. Então, alguns pacientes operam para evitar usar um remédio que vai atrapalhar a vida sexual. A cirurgia é sempre o ponto final. Ela é a última opção num tratamento, tá? Eu falei ponto final, mas não é bem isso, porque ponto final parece que todo mundo vai operar. Não, ela é sempre a última opção de tratamento, tá? E a grande maioria dos pacientes não vai precisar operar. Tá. Tá? Mas essa medicação, quando chega a iniciar, ela tem tempo ou o resto da vida? Normalmente é uma medicação de uso contínuo até o paciente fazer um tratamento que seja definitivo. Aí seria uma cirurgia. Mas a grande maioria dos pacientes se adaptam muito bem à medicação, não atrapalha a vida sexual, tá? E usam a medicação por resto da vida sem nenhum problema. Entendeu? Então, assim, cirurgia é para um percentual pequeno. Eu não sei te dizer exatamente aqui quantos por cento a gente precisa operar, mas é para um percentual pequeno. E aí entra aquela questão, né? A gente vê muitos pacientes aí, vocês devem ver na rua de vez em quando, ou quando vai no posto de saúde, pacientes usando sonda, né? A gente que trabalha no serviço público, a gente vê pacientes que estão há 1 ano, 2 anos usando sonda porque não conseguiram acesso para uma cirurgia. Ou porque não puderam ser operados por qualquer outra razão. E é muito triste um paciente usar sonda, né? E isso, para o cara chegar a precisar usar sonda, é porque ele não procurou um atendimento no momento que ele precisava. Ele não teve acesso ao tratamento no momento que ele precisava. Aí volta Ele aquela questão... Ele chegou já na fase terminal aí de travar a urina e não conseguir mais urinar. Volta aquela questão sempre que a gente começou lá no início, né? Da prevenção, da conscientização, né? Da importância dos familiares e amigos, né? Tentar convencer esses homens que têm esse bloqueio de que não é nada daquilo que a gente ouve falar, que tem muitos colega de trabalho que sacaneia o outro. Os zoadores. Zoadores. Zoando, Aí o cara põe aquilo, o cara já tem um trauma, põe aquilo na cabeça aí. Então, assim, orientar os colegas, né, de empresa que trabalham junto com os amigos e familiares a sempre tentar conscientizar sem usar esse tipo de artimanha. Pode brincar, mas brinca estimulando o cara a fazer o exame, né? Aí, entendeu? E assim, eu costumo falar com o paciente, quando ele fala, que vergonha, isso aqui é muito ruim. Eu falo com ele, olha, você não tem que chegar no bar e falar que você fez o exame. Mas tem gente que chega e fala. O cara gosta, o cara é bonachão, né? Ele gosta, mas você não tem que chegar lá no bar ou no trabalho e falar, olha, fui no urologista agora.
não tem Aqui, necessidade. quando vai, nós vamos em turma, né? Aí. Aí, quando Aí você vai fila. levar as flores pro médico, aí eu vou voltar amanhã pra revisão. Esse é o tipo de brincadeira Você tava saudável. doido pra perguntar isso pro doutor, né? Esse é o tipo de brincadeira que está num grupo de amigos. Isso é saudável você fazer essa brincadeira, porque você abre um canal de conversa. Né? A gente Pra vê mostrar direto. que não é aquilo, A né? gente vê hoje direto, né? Cinema, filmes e seriados. O humor é uma porta de entrada para muita conversa. Sim. Né? Então, assim, é uma porta para você começar um assunto. Sim. E um deles é esse aí, ué. É por aí. É o acesso à informação começa aí. O cara vai ficar curioso, ele vai lá olhar, o cara vai falar, não doeu, foi rapidinho. Aí ele, de repente, ele não vai falar nada, mas ele vai pegar, depois vai pesquisar, o exame dói? Vai perguntar pro Google, porque a gente pergunta pro Google, o exame de próstata dói? O Google vai falar, não dói, é rapidinho. Vai lá fazer, pô. Mas A isso aí. questão não é a dor, é o constrangimento. Então, igual no início eu falei, esse pontapé inicial que assim, o Sim de Mármore vem dando, eu acho o seguinte, acho que não deveria só partir só do sindicato, igual eu falei, assim, todo sindicato deveria de estar aderindo a essas campanhas, né? Todas as campanhas fossem voltadas para saúde e segurança do trabalhador, né? Em modo geral, a sociedade em modo geral também. Eu acho sim, acho que a empresa, o empresariado também, eu acho que deveria, né, de se conscientizar, de estar entrando também nessas campanhas, né, que de fato, né, assim, um exemplo, né, no nosso setor, uma empresa aí, nós temos empresas de vários números de trabalhadores, de 1 a 1000. Você imagina, e o trabalhador está ali diariamente. Muitas das vezes ele não tem tempo, né, para se tratar ou para correr atrás, né? Acho que a empresa deveria também estar fazendo essas campanhas dentro das empresas. O grupo de empresa, o sindicato patronal também alavancar essa ideia também, né? Ir para dentro também. Só complementando aqui, Amarildo, a gente aqui no Sim de Mármore tem essa prerrogativa, né? O Messias fica encarregado de todo outubro, novembro, ele já começa a articular quem quer fazer o exame. Eu acho que é isso que a Maria está querendo colocar aqui também para os empresários do setor de rocha e outros empresários aí. O trabalhador, quando está trabalhando de 7 às 5 lá, ele tem uma dificuldade até de marcar o exame, até de sair da empresa para ir fazer o exame. Se a empresa abrisse esse espaço, né, de diálogo e colocasse à disposição, rapaz, nós vamos marcar para vocês, quem quer fazer o exame, nós vamos marcar para vocês e tal dia a gente libera vocês, não sabe se vai levar, mas a gente libera vocês para ir fazer o exame. Seria faz uma programação ou até mesmo um médico dentro da Se empresa. for uma empresa grande, né, tem como levar um médico. Para fazer o exame lá. Eu já fiz, uma época que eu estava na minha formação ainda, eu fiz, por exemplo, com caminhoneiros. Né? A Shell, que financiou. A Shell financiou, eles tinham um ônibus, muito legal. Era um ônibus ou um caminhão, que era um consultório móvel, e ele vinha e ele financiou para ficar atendendo caminhoneiros em diversos setores. Né? A gente foi, uma época, num posto de parada, que eu não lembro agora qual que era, mas era próximo aqui, e a gente foi numa empresa grande. Então, assim, bem interessante, né? Assim, eu acredito que né, para a gente conseguir atingir a questão da saúde universal, vai ter que ter essa parceria privada, porque senão não vai dar. Os exames periódicos, eu acho que esse tipo de exame... Isso é incluso no periódico, né? Para aqueles que já estão na idade de fazer ou que tem algum histórico, já aí quem tem histórico, né? Mas chega lá pra gente, faz a consulta, doutor, agora eu preciso de um atestado médico. O problema é que o atestado médico está falando o seguinte, você está doente e você não pode trabalhar. Então eu, como médico, não posso emitir esse documento. Eu falo, vou te dar uma declaração. Ele falou, a declaração não serve. Poxa, é ruim, né, cara? O cara tá vindo, tá tirando um tempinho para vir cuidar da saúde. Se ele ficar doente, quem vai perder é a empresa. Porque os primeiros dias quem vai pagar de atestado é a empresa, não tem jeito, né? O atestado é para quem está doente, né? A declaração... Não, mas eu digo, se ele ficar doente e se afastar, porque não pôde ir numa consulta, vou falar de uma infecção urinária, então, não vamos falar nem de próstata. O cara está com o início de uma infecção urinária. Se ele for lá na consulta, eu passo a medicação, ele não vai precisar se afastar. Agora, se ele não conseguir ir ao médico para começar o tratamento no momento ideal, quando ele for tratar, ele vai estar mal, ele vai precisar se internar. Ele vai ficar 10 dias internado. Não vai no trabalho.
né? Então, assim, é uma cascata o negócio, né? Sim, o raciocínio. A nossa legislação é muito ruim por isso, mas a gente recebeu uma recomendação recente do Conselho de Medicina que é importante a gente bater nessa tecla para o paciente, né? E emitir o documento adequado. Então, se ele veio para uma consulta, a gente não pode dar atestado médico. E algumas empresas, principalmente, sabe quem? O governo, só aceita atestado médico. O funcionário público tem que levar atestado médico, não vale o comparecimento. Isso é muito Nas ruim. empresas nossas As também. empresas Tem também. que ser- Isso é muito ruim. Se não for Isso é muito atestado, ruim. declaração não aceitam. Pois é. Declaração Isso é uma pena. justifica, mas não dá o mas- direito ao É porque dia. ele foi numa mas ele não consulta, deveria. ele foi consultar. Não, ele foi consultar para fazer é o que você acabou de falar, fazer uma prevenção para que ele não tenha que se afastar futuramente. Exatamente. E aí, empresa nenhuma quer trabalhador afastado. Ela quer o Exatamente. cara presente lá. Mas para ele estar presente lá, ele tem que ter condições de saúde, então, principalmente, para estar lá. Então, se ela dá essa condição para ele fazer o exame, quer dizer, a chance dele faltar ao serviço por uma doença é muito bem menor. Bem menor. Isso aí. Então, acho que Exatamente. é uma questão de conscientização mesmo da sociedade no geral, né? Tanto trabalhadores como a área do município, saúde, os movimentos, né? As entidades, todo mundo engajar aí nessa campanha e aquilo, falar do assunto, né? Falar do assunto. Porque se imagina, Acho que é o mais importante. nós estamos falando aqui para trabalhadores, para a sociedade no geral, mas você imagina que cada entidade ou empresa ou sindicato patronal, o empresário falar lá dentro da empresa que está todo mundo falando do assunto. Sim. Né? Então acho que essa forma vai quebrando mais ainda esse tabu, porque está todo mundo falando do assunto. E tem outra coisa, né? Quando o empresário fala você tem que ir, o empregado Ele vai. vai. Mas Esquece é o isso aí, tabu. tá? Olha só, só mesmo agradecer mesmo, né? Chegando aqui ao final de mais um podcast, Fala Trabalhador, pedir você ir deixar uma mensagem para o setor de mármore e granito e para a sociedade. Os homens no geral, né? E para os homens em geral. Não, primeiro eu quero a mensagem para o setor. Assim, a gente que cresceu aqui em Cachoeira, né, aquelas máquinas funcionando, aquelas serrarias, aquele barulho que a gente vê. Assim, é um setor que a gente sabe que é de suma importância aí para o nosso estado Sim. e para o Brasil, né, cara? Economia. Leva o nome do Brasil pro mundo, aí, nessa, pro mundo. essas pedras naturais aí únicas, né? E assim, para os trabalhadores, né, tem que cuidar da saúde, tem que viver, tem que conseguir construir sua vida, né? Mas para fazer isso tem que estar bem de saúde, tem que estar se cuidando, né? E precisa ir ao médico, né? Precisa tirar um tempo. Né? Tenta marcar, tem médico que atende até mais tarde, tem médico que começa mais cedo, tem médico que atende sábado, e se não tiver, tenta dar um jeitinho para a gente poder avaliar, né? Cuidar da saúde, tentar te orientar um pouco. E não é fácil, a gente vai dar um monte de orientação que talvez você não vai seguir, mas talvez uma pequena avaliação que a gente faça ali e uma pequena mudança, né, lá na frente vai trazer uma mudança importante na sua vida. Então se cuida agora para no futuro, né, não ter um problema maior, não ter um sofrimento, que o sofrimento não vai ser só da pessoa, vai ser da família, vai ser todo mundo que está próximo. Né? Isso aí. Aí usar aquela frasinha lá da escolinha do professor Raimundo lá, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. interessa. Então, cuidando da saúde, você conquista depois as demais. Você precisa de saúde para trabalhar, para cuidar, então, para conquistar. Então, primeiro é a saúde mesmo. É isso aí. Isso aí. Então, vamos lá cuidar da saúde. Deixa uma mensagem aí, Ignaldo. Agradecer, doutor Marcos, mais uma vez, né, pela sua presença. E foi muito bom ouvir a sua fala. E espero que os nossos trabalhadores do setor de rochas elementares e a sociedade que esteja vendo e ouvindo o podcast tenham entendido a importância, né, da prevenção desse mês que a gente está fazendo aí do câncer de próstata, Novembro Azul. Obrigado pela presença. Terminando aqui, vou pegar uma lembrancinha aqui, doutor Marcos, para deixar você, muito obrigado. tá? Cine Mármore fazendo 35 anos, igual o Messi explicou ali no início ali. Né? Muito obrigado. A história do Cine Mármore, né? Nós temos um livro aí, né? Da história de por que o Cine Mármore foi criado. Não foi só visando salário, mas sim de primeira mão, saúde e segurança, né? Então, assim, por isso aí, nós estamos aí cada dia mais crescendo, né? No setor, crescendo no meio da sociedade de modo geral e com essa visão. É isso aqui, ó, passando, né, a transparência, né, não só para os trabalhadores, mas sim para a sociedade de modo geral. Agradeço mesmo, tá, a sua presença aqui, a sua aceitação e trazer aí esse assunto tão importante
para a gente, homens, né? E principalmente para o setor, que eu volto a falar que a maioria é homem. Que eu falo assim, não vou falar que é 100%, mas 90% são homens. Tá? Então, assim, agradeço de coração e pode contar com o Cid Mármore, tá? Estamos aí de portas abertas. Parabéns pelo trabalho. Tá. Muito obrigado pelo convite, tá? Tá. E no que eu puder participar aí, estou à disposição. E o Cid Mármore não é só a sede aqui em Cachoeiro, nós temos uma subsede em Vargem Alta, nós temos uma subsede em Barra de São Francisco, na Serra, em Nova Venécia, acabamos de adquirir uma agora em Colatina também. Então, assim, nós estamos cada dia crescendo mais no estado, né? Tentando levar o melhor para o trabalhador, que o sindicato fica cada vez mais próximo, mais perto do trabalhador, onde o trabalhador precisar não ter que ir muito longe. Então, ir para estar perto mesmo, tá? Então, assim, agradeço de coração de novo, tá? E pode contar com o Cid Mármore. Valeu, gente. Obrigado, tá bom? Obrigado pelo convite. Valeu, doutor. Valeu, obrigado. Um prazer.